Olá, pelo menos 93 pessoas morreram e 145 saíram feridas de um ataque terrorista contra um teatro da periferia de Moscou, a capital da Rússia. 4 homens armados com fuzis de assalto invadiram o teatro Crocus City Hall em Krasnoyarsk, que fica a 25 quilômetros da Praça Vermelha, o centro de Moscou. Era por volta das 8 da noite, 2 da tarde, em Brasília, a hora marcada para um concerto com mais de 5.000 ingressos vendidos. Os terroristas abriram fogo indiscriminadamente e depois jogaram bombas incendiárias para tocar fogo no teatro. Eles conseguiram fugir de carro, mas o governo da Rússia depois anunciou que os 4 haviam sido presos. Até a madrugada de sábado, o incêndio não estava totalmente controlado, mesmo com os bombeiros chegando antes da polícia. A Ucrânia negou qualquer participação no ataque. O grupo terrorista Estado Islâmico do Coração, que tem base no Afeganistão, reivindicou a autoria do atentado. É também uma consequência da retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. A rede terrorista Al-Qaeda está de volta ao Afeganistão. Também está de volta, que de novo virou um antro do jihadismo, da guerra santa islâmica contra o que eles consideram infiéis. Os Estados Unidos alertaram a Rússia em 7 de março que grupos extremistas planejavam um ataque. O ditador russo menosprezou o aviso, comentou em 19 de março que era uma provocação para assustar a população e desestabilizar a Rússia. Mas o serviço secreto russo havia desmantelado um plano terrorista para atacar uma sinagoga em Moscou. A Rússia foi aliada do Ocidente quando o presidente George W. Bush declarou guerra ao terrorismo dos extremistas muçulmanos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Em 2017, depois do início da intervenção na Ucrânia, em entrevista ao diretor de cinema norte-americano Oliver Stone, Putin acusou o Ocidente de usar os grupos terroristas para desestabilizar a situação interna da Rússia. Esse grupo fundamentalista sunita é um braço do Estado Islâmico que fundou em 2014 um califado em terras que ocupou no leste da Síria e no noroeste do Iraque. Esse califado foi derrotado, quer dizer, acabou em 2019. O Estado Islâmico do Coração nasceu em janeiro de 2015. É formado por milicianos ligados à rede terrorista Al-Qaeda no Afeganistão e no Paquistão, enviados para a Guerra Civil da Rússia. Eles voltaram com a missão de recrutar voluntários para criar um ramo do Estado Islâmico no sul da Ásia. O grupo foi responsável pelo ataque terrorista que matou 13 soldados norte-americanos no aeroporto de Cabul, em 26 de agosto de 2021, quando os Estados Unidos estavam se retirando do Afeganistão. Em 13 de janeiro deste ano, o Estado Islâmico do Coração atacou uma marcha em Karbânia, no interior do Irã, em memória do general Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, o braço da Guarda Revolucionária Iraniana para ações no exterior. Ele foi morto 4 anos atrás num ataque de drones dos Estados Unidos perto do aeroporto de Bagdá. Um duplo atentado à homenagem ao general mais laureado da história da Revolução Islâmica matou 94 pessoas e feriu outras 284. Não é o primeiro ataque, não foi o primeiro ataque do Estado Islâmico contra a Rússia. Quando a Rússia entrou na Guerra Civil da Síria, em 30 de setembro de 2015, para apoiar a ditadura de Bashar Assad, bombardeou o Estado Islâmico, que já estava sendo bombardeado pelos Estados Unidos. Em resposta, em 31 de outubro de 2015, um avião de passageiros russos que ia da praia de Sharm el-Sheikh, no Egito, para São Petersburgo, na Rússia, explodiu no ar quando sobrevoava a península do Sinai. Todos os 217 passageiros e 7 tripulantes morreram. A província do Sinai do Estado Islâmico reivindicou a autoria daquele atentado. A Península do Sinai é uma área de atuação de grupos terroristas muçulmanos. Esta é uma das razões pelas quais o Egito mantém fechada a fronteira com a faixa de Gaza.
O movimento de resistência islâmica, o Hamas, é filho da Irmandade Muçulmana, o mais antigo grupo fundamentalista muçulmano, fundado em 1928 no Egito por Hassan al-Banna para reislamizar a Umma, o conjunto de todos os muçulmanos, afastando-os da cultura imposta pelos colonizadores europeus. Durante a chamada Primavera Árabe, a Irmandade Muçulmana ganhou uma breve experiência democrática do Egito. A Irmandade Muçulmana ganhou as eleições parlamentares e presidenciais, governou o Egito por um ano, até o golpe militar do ditador atual, Marechal Abdel Fattah al-Sisi, que tomou o poder em 3 de julho de 2013. Mais de 1.000 militantes da Irmandade Muçulmana foram mortos na repressão a protestos contra o golpe. Assim, a Irmandade Muçulmana é inimiga do governo egípcio. A guerra da Rússia contra o extremismo muçulmano vem desde a invasão da União Soviética ao Afeganistão no Natal de 1979, para fazer do Afeganistão o Vietnã da União Soviética. Os Estados Unidos, a Arábia Saudita, a China e o Paquistão armaram, financiaram e treinaram guerrilheiros muçulmanos, os Mujahedin, entre eles Osama Bin Laden, enviado saudita. Com mísseis antiaéreos de fabricação norte-americana disparados do ombro e outras armas modernas, os árabes afegãos expulsaram a União Soviética em 10 anos, depois da morte de 15.000 soldados. Em 1988, eles fundaram a rede terrorista Al-Qaeda. A luta de Putin contra o extremismo muçulmano começa desde que ele passa a governar a Rússia como primeiro-ministro de Boris Yeltsin em 9 de agosto de 1999. 2 dias antes, o exército da Rússia invadira a República Russa do Daguestão para combater a Brigada Islâmica Internacional, um grupo da vizinha República da Chechênia que se infiltrara no Daguestão. Essa guerra vai até 14 de agosto, com a fuga dos rebeldes para a Chechênia. No mesmo mês de setembro de 1999, uma série de atentados à bomba contra edifícios de apartamentos em Moscou e outras cidades russas matou mais de 300 pessoas e deixou outras 1.000 feridas. O ex-agente secreto Alexander Litvinenko, exilado em Moscou, acusou o Serviço Federal de Segurança, sucessor da Polícia Política Soviética KGB, pelos ataques. Putin foi agente do KGB e diretor do Serviço Federal de Segurança antes de virar primeiro-ministro. Por causa dessas acusações, Litvinenko foi envenenado num hotel em Londres em 1º de novembro de 2006 com polônio 210, um elemento altamente radioativo, só manipulado por governos. O responsável foi o ex-agente Andrei Lugovoy, hoje deputado do partido do governo na Duma do Estado, a Câmara dos Deputados da Rússia. Litvinenko desfigurou-se diante das câmeras e morreu 22 dias depois. A invasão do Daguestão e a onda de atentados contra apartamentos deflagraram a Segunda Guerra da Chechênia. Um conflito brutal de quase 10 anos, com um total de mortos estimado entre 50 e 80 mil. Putin usou a Segunda Guerra da Chechênia para consolidar o poder, é um senhor da guerra, desde que começou a governar a Rússia. A Força Aérea da Rússia arrasou Grozny, a capital da Chechênia, como faria depois em Alepo, na Guerra Civil Síria. Em meio à Segunda Guerra da Chechênia, em 23 de outubro de 2002, 42 terroristas chechenos tomaram o Teatro Dubrovka, em Moscou, e fizeram 912 reféns. Os rebeldes exigiam o fim da guerra, retirada das forças russas, queriam a independência da Chechênia. A crise dos reféns do Teatro Dubrovka durou 4 dias. Para realizar a operação de resgate, as forças de segurança da Rússia lançaram um gás tóxico no sistema de ventilação do teatro. Todos os 42 terroristas e 204 reféns morreram no ataque, todos menos 2 reféns assassinadas quando a polícia ainda não havia invadido o prédio, morreram por causa do gás tóxico. Em agosto de 2004, 2 aviões de passageiros foram alvo de mulheres-bomba que mataram cerca de 90 pessoas. Uma brigada da rede terrorista Al-Qaeda, baseada no Afeganistão, reivindicou a responsabilidade
por esses ataques. 2 anos depois do ataque ao teatro em Moscou, que foi o maior ataque terrorista até esse agora, houve um ataque em 1º de setembro de 2004, 35 rebeldes chechenos invadiram uma escola em Beslan, tomaram 1.200 reféns, mataram 334 pessoas na operação de resgate, inclusive 186 crianças, e outros 786 saíram feridas, foram mortas na operação de resgate pelos dois lados. No início de 2009 e no fim de 2009 e início de 2010, houve uma série de ataques terroristas contra o metrô de Moscou, com 66 mortos e 200 feridos. O pior ataque foi em 29 de março de 2010, quando mulheres-bomba atacaram 2 estações do metrô na hora do pico de manhã, matando pelo menos 40 pessoas e ferindo outras 100. O Emirado Árabe do Cáucaso assumiu a autoria desses ataques. O mesmo grupo matou em 2011 37 pessoas e feriu outras 168 num atentado terrorista no aeroporto de Domodedovo, em Moscou, e matou 38 pessoas e feriu outras 63 em ataques ao sistema de transporte de Volgogrado, a antiga Stalingrado. O Estado Islâmico já havia atacado teatros, como Bataclan em Paris, onde morreram 90 dos 130 mortos nos ataques terroristas de 13 de novembro de 2015 na capital da França. O pior atentado terrorista em mais de 20 anos em Moscou, e o pior atentado na Rússia desde o ataque à escola de Beslan, abalou a imagem do ditador Vladimir Putin, reeleito com fraude no fim de semana passado, a imagem de um homem forte, o único capaz de proteger a Rússia de ameaças internas e externas, especialmente do Ocidente. Putin chegou ao poder no fim dos anos 90, uma década caótica, em que o capitalismo selvagem tomou conta da Rússia pós-soviética. O pacto não explícito entre o ditador e a sociedade russa é que, em troca de restrições à liberdade, ele vai garantir a segurança e a estabilidade do país. O ataque revela a vulnerabilidade da segurança e dos serviços de inteligência da Rússia, que parecem mais voltados a perseguir os inimigos do regime e foram incapazes de defender a população desse ataque terrorista. Vamos ver quem o Kremlin vai acusar. Vários aliados do governo e blogueiros a favor da guerra pediram a intensificação dos ataques à Ucrânia. Para se legitimar, Putin adotou uma ideologia nacionalista enraizada no cristianismo ortodoxo e num falso moralismo. Os grupos LGBT, por exemplo, são considerados extremistas, estão banidos. Então, e também se baseia num excepcionalismo russo por causa do gigantismo do país que se estende pela Eurásia. A visão geopolítica de um país eurasiano, do guru do putinismo, Alexander Dugin, é de uma Rússia dominante na Eurásia, e isto exige a retirada das forças dos Estados Unidos da Europa. Putin busca uma supremacia do cristianismo ortodoxo, com seu moralismo, seu falso moralismo religioso, é praticamente uma religião oficial do Estado, e isto não agrada 14 milhões de muçulmanos, quase 10% da população de 145 milhões de habitantes. É um motivo a mais para os jihadistas atacarem. Tudo isso não significa que a ameaça é apenas na Rússia, com a islamofobia na Europa e nos Estados Unidos e uma guerra no Oriente Médio. A ameaça terrorista dos extremistas muçulmanos está no ar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no LinkedIn, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.